Gente, ninguém pode dizer que foi surpresa porque eu avisei, mas para mim essa live está sendo uma grande surpresa. Boa tarde para os sortudos que assistirem essa live hoje, porque não será simplesmente uma live de contação de história, será uma live com muitas informações, com muito aprendizado. Hoje nós estamos aqui para receber uma pessoa muito especial. Deixa eu ver se eu encontro. Olá, Ana Melissa. Se eu encontro ele por aqui. Hoje, bacharel em Direito, bacharel em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, MBA Master Leader, escritor, palestrante, criador de conteúdo digital, coordenador do projeto Educação, Ensino e Cultura. E eu estou como? Tremendo! Uma simples contadora de história, uma simples pedagoga aqui com um mestre. Às vezes a vida, ela nos surpreende. E hoje foi assim. A vida me surpreendeu. Nós vamos receber hoje o maravilhoso, queridíssimo professor Oswaldo Bastos. E eu espero que ele esteja aqui presente. Deixa eu ver se ele está aqui. Boa tarde para vocês que estão aqui. Eu espero que... estou lhe vendo. Olá, meu querido, tudo bom? Tudo bom. Eu estou aqui tremendo, meu Deus, isso foi surpresa até para mim, eu confundi tudo, desculpe. Tá fazendo muito frio aí? Tá fazendo muito frio aí? Não, aqui tá uma amostra grátis do inferno. É verão. Não, você falou que tava tremendo aí, eu pensei que tava com Tô frio aí. tremendo, mas é porque eu tô falando com uma pessoa especial, especialíssima, né? Como eu disse, uma simples contadora de história, uma simples pedagoga falando com a pessoa que eu tive que anotar aqui, ó, porque de cabeça eu não guardo. Se eu esquecer alguma coisa, me diga. Se eu falar errado também, me corrija, por favor. Bacharel em Direito, justo. Bacharel em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, MBA Master Leader, é assim que fala? Isso. Escritor, palestrante, criador de conteúdo digital, coordenador do projeto Educação, Ensino e Cultura. Aí como é que a pessoa não treme? Depois de um mês sem fazer live? E estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. E eu espero que corra tudo bem. Mas eu não sei se ele está me ouvindo, não sei se travou aí para ele. Mas o professor Oswaldo Bastos é uma pessoa muito querida, um amigo, é esposo da Patrícia, do Atreva-se Digital. É uma pessoa muito, muito especial. E nós estamos aqui hoje para passar informações para vocês, pais, mães, professor. Se você tiver uma criança na família, tiver uma criança na sua vida, se você gostar de informação boa, o momento é agora, o dia é hoje. Olá, Denise! Olá, caiu sua internet? Deu problema? Alguma das internets caiu aí. Mas tudo bem, vamos lá. Eu continuei falando, né? Porque eu falo bem pouquinho. Isso é ótimo. Eu lhe apresentei, não sei se eu fiz jus realmente aquilo que posso lhe chamar de você? Claro, claro. Ok. Eu não sei se eu fiz jus àquilo que você é. Eu acredito que não. Foi bom até demais. Acho que você até exagerou. Não, não. Mas fala um pouquinho de você. Fale de onde você é. Fala aí para o pessoal que está nos assistindo. Com quem que a gente está conversando hoje. Eu sou aqui do Brasil, Bahia. E Baiano. eu já venho trabalhando algumas ideias diferenciadas na educação, desde a minha prática em sala de aula, quando eu comecei a minha carreira de professor, como professor de crianças e adolescentes, né? Uhum. E desde o início, aí depois eu passei para professor de nível superior, comecei a dar aulas em pós-graduação, coordenei cursos de pós-graduação, ajudei a criar cursos de graduação e de pós-graduação, enfim.
e evidentemente que aquilo tinha alguma coisa errada, né? Então eu fui unindo a prática ao avanço das minhas pesquisas literárias. Bom, resumindo, hoje eu cheguei a esse projeto, projeto Cultura, Educação e Ensino, que é através do site www.cursosprofosvaldobastos.com, que é onde eu estou fazendo algumas propostas de produtos e serviços, né? Cursos, mentorias, e até falando, trazendo uma proposta de homeschooling que é bem diferenciada do que o próprio projeto de lei que está tramitando no Congresso aqui do Brasil está oferecendo, porque, na verdade, como eu fiz uma live no Facebook, na minha página Oswaldo Educ, EDU. Tá? O que está no projeto não é homeschooling. As pessoas estão pensando que homeschooling é só estudar fora de casa. Uhum. Não, homeschooling, antes de qualquer coisa, a essência do homeschooling é ele tem uma filosofia própria, ele tem um projeto pedagógico próprio. E a partir do momento que o governo estabelece que, mesmo em casa, a criança e o adolescente tem que estudar pelos parâmetros do BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, isso deixa de ser homeschooling. Deixa de ser homeschooling porque o BNCC foge completamente à filosofia do homeschooling e obriga, na verdade, as pessoas a continuarem estudando teorias revolucionárias, só que agora dentro de casa. Uhum. Então, o que faz um projeto de educação, um modelo de educação, ou até uma opção de ensino ser homeschooling, não é simplesmente estar em casa. Antes de tudo, a filosofia empregada nesse projeto. E a filosofia empregada nesse projeto, ela é completamente antagônica à filosofia do homeschooling. Uhum. Então, eu estou nesse projeto meu aí, desenvolvendo já há algum tempo, com cursos online, escolas gravadas, mentorias, como eu disse. E aí, vamos ver até onde é que vai essa luta. Você falou duas coisas que chamam minha atenção. A primeira foi, você falando da sua trajetória, você disse assim, tinha alguma coisa errada aí. Aí eu fiquei um ponto de interrogação. O que tinha de errado segundo a visão dele? Nessa sua trajetória, trabalhando com criança e adolescente até a universidade, se eu não me engano, chegou à universidade, e hoje trabalha de forma digital. Né? E no meio do seu caminhar, você viu que tinha algo errado. Esse algo errado, a que se refere, professor Oswaldo Bastos? O que era que tinha de errado? Logo que eu comecei a minha carreira de professor com crianças e adolescentes, depois foi que apareceu, eu fiz concurso para universidades e entrei em faculdades privadas e tal. Mas a minha primeira experiência ali com crianças e adolescentes era uma falta de disciplina muito grande nos jovens e também o conteúdo dos livros. Né? Eu era professor de história e de filosofia e o conteúdo dos livros era cada vez mais absurdo, cada vez mais eles tiravam a linguagem e colocavam gravuras com símbolos. Gravuras essas que poderiam ser interpretadas de qualquer forma, principalmente pela maioria dos professores despreparados. Né? Então, quando você está em meio a um relativismo muito grande, né? Um questionamento de toda a verdade, qualquer que seja, como se a verdade não existisse, então você bota uma gravura ali e o professor não precisa ele saber o que é que tem ali, o que é que significa aquela gravura. Você bota, por exemplo, uma imagem de uma arte sacra da Idade Média. Né? A arte sacra na Idade Média ela é repleta de simbolismos
e de uma complexidade de significado muito grande. É preciso você ter muita cultura livresca para interpretar aquilo ali, né? Mas do jeito que a coisa ia andando, então quer dizer, e além disso, a escola, não simplesmente as escolas que eu trabalhava, mas a escola no sentido mais amplo, no sentido de instituição educadora, elas estavam cada vez mais legitimando aquilo, elas estavam concordando com aquilo. Né? Então eu digo, poxa, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque o aprendizado, ele implica necessariamente alguma disciplina. Até por uma questão de mecanismos cerebrais. Nosso cérebro, ele precisa de uma certa disciplina para que ele possa armazenar e processar essas informações e gerar conhecimento. Né? Sem essa disciplina, inclusive nos hábitos, nós não temos o processo da educação e ensino concluído. Né? Então foi isso, foi as coisas que mais me chamaram a atenção. E isso depois aí eu passei para o nível superior, fiz concurso para 2 universidades, tive que escolher uma delas. Depois... A internet, parece que a internet do professor Oswaldo Bastos caiu. Não, ou ele está voltando? Pronto, voltou. Professor, assim, eu queria abrir 2 parênteses nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, para colocar duas frases, que é uma forma que eu tenho de ver as coisas ao meu redor. Eu sou pedagoga, né? Eu não sei se tem alguma pedagoga aqui, eu não estou conseguindo acompanhar quem está presente, porque ou eu acompanho ou eu falo aqui com o senhor, com você, senão eu me perco. Então, o que é que acontece? Essa questão da educação, você disse assim, eu vi que tinha algo de errado. Eu, como pedagoga, eu sempre vi a educação como algo que estava torto, estava fora de prumo. Primeiro, pela desvalorização do profissional como um todo. Seja ele de nível superior, seja ele um pedagogo, como eu sou. A desvalorização. Porque, assim, toda e qualquer profissão, ela vai necessitar de um professor para que você chegue a obter aquele diploma, a ter aquela profissão. Um professor. Então, o médico, eu acho que ele viria em segundo lugar. Porque para ele ser médico, ele teve que passar por um professor, né? Aí, com a desvalorização do profissional, fica muito difícil, no meu ver, na minha visão, fica muito difícil a educação não ficar capenga. Porque já começa o erro daí, da base. Depois, eu disse que seria duas observações, 2 frases. A criança, quando ela vai para a escola, as pessoas deviam saber, devia ser lei, devia ser obrigação, todos saberem, independente de ser pai ou não, genitor ou não, que a educação infantil é a fase mais importante da vida de uma pessoa. Porque é na educação infantil, eu não estou falando educação infantil como escola, eu estou falando educação infantil, seja ela dentro de 4 paredes chamada escola, seja ela em casa, no seio da família. A educação infantil é a base de tudo, porque você como professor, como bacharel, como uma pessoa que tem tanta informação, sabe que a criança, ela é formada até os 7 anos, né? A gente vai inserindo nela a formação que a gente deseja até os 7 anos. A gente está ali como uma planta, podando, colocando o adubo certo, aguando o sol, para ela crescer de forma justa. E quando ela está crescendo tortinha, a gente vai lá e escora, como diz o nordestino. A gente coloca lá algo para que ela, né, cresça retinha. Então, até os 7 anos, a gente está formando o caráter dessa criança. Então, a educação infantil, como um todo, ela é muito importante. Ela é a base de tudo. Porque depois fica difícil consertar. Como dizia minha mãe, pau que nasce torto até a cinza é torta. Então, fica difícil consertar depois dos 7.
Aí tem a desvalorização profissional, tem a questão dos livros aí que você colocou, né? Essa desconstrução, né? Da educação, com tantas ideias que, a meu ver, também estão tortas, querem colocar na mente da gente que a gente engula as ideias que eles estão criando, que eu nem preciso dizer quais são, que as pessoas que estão aqui são pessoas, se estão aqui porque são pessoas inteligentes, não estão perdendo essas informações porque são inteligentes. Então, essas informações que querem enfiar a goela abaixo, como diz o ditado popular, e aí fica difícil. A gente se sente cansado. Eu, por exemplo, eu sou como você, eu sou nordestina, eu sou do Ceará, né? Mas atualmente eu estou morando aqui na Itália. Então eu comecei aqui um projeto aqui no Instagram de contação de história. E a minha proposta era levar a educação através da contação de história. Mas assim, aos poucos eu fui desanimando porque eu vi que as pessoas parece que não estão abertas a receber um conteúdo de valor. Eu não sei se você sente isso nas suas páginas, nos seus canais, no seu trabalho. Então, eu comecei a desanimar. Mas aí, quando eu desanimo, o que é que eu faço? Eu tiro um tempo para mim, eu me reservo aquele tempo, eu me dou aquele tempo e observo o que está acontecendo em torno e começo a reprogramar, reprojetar, né, de acordo com o que eu acho que vai trazer algum benefício. Porque a gente tem que trabalhar pensando não só no seu benefício próprio, mas também no benefício do outro. Você, como professor, sabe disso melhor que ninguém, né? Primeira coisa que você faz quando pega um livro não é pensando no seu conhecimento. É pensando o que é que eu posso aprender de novo, pelo menos eu sou assim. O que é que eu posso aprender de novo para repassar? É sempre pensando no outro. O professor tem essa coisa de se doar. Então, esses erros que você relatou, eles vão da educação infantil até, eu acredito que a universidade, e eu acho que não tem fim. É uma coisa sem fim. Ao invés de, um exemplo, eu amo o livro físico. Ao invés da pessoa aproveitar e unir uma coisa com a outra, não. Ela quer simplesmente destruir aquilo que já existe para colocar algo novo. Querem destruir a questão do livro físico para colocar o livro digital, né? Aí a pessoa vai perdendo a prática da escrita, a prática de passar a folha, o cheiro do papel e tantas outras coisas que se perdem ao longo desse movimento. Então, assim, eu sei, essa sua dor aí para mim é legítima, porque eu também vejo. Eu vejo o quanto as pessoas estão abobalhadas. O quanto a coisa que não tem teor, que não tem valor mesmo. Hoje em dia viraliza, hoje em dia as pessoas dão mais atenção. E uma coisa tão útil, tão necessária, que é a educação, as pessoas não estão nem aí. Então, eu elaborei aqui algumas perguntas para fazer para você, e eu queria que você respondesse para enriquecer aqui o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo. A primeira é, segundo a sua opinião, como anda a participação dos pais na educação dos filhos atualmente? Bem, eu vou responder diretamente essa pergunta e algumas outras questões que você colocou Certo? juntamente. Né? Ok. De fato, a prioridade da educação infantil não é um charme romântico. De jeito nenhum. Né? Então, por quê? A formação do caráter. O que você faz com a criança até os 4, 5, 6, 7 anos de idade vai ficar para sempre e só vai mudar com muito esforço, se for algo de errado, com muito esforço e até mesmo talvez um milagre.
Então, por exemplo, quando a nova educação ela fala de maneira pejorativa da prática de exercitar a memória na infância, né? E a nova pedagogia, as novas propostas educacionais falam de uma educação decoreba. Ora, é preciso saber o seguinte, a capacidade de armazenação de informações do cérebro, a época mais propícia é a infância. Então, se a criança não for treinada a armazenar, fixar informações, ela vai crescer um adulto sequelado. Até porque ela vai ter problemas de memória. A mente está fresca e ela tem a possibilidade de aprender, não é de aprender, como o senhor, você apenas disse, armazenar com mais facilidade, né? Armazenar com mais facilidade. Você vê isso no estudo de línguas. Exatamente. Um adulto, uma criança, a criança tem muito mais capacidade de aprender uma língua estrangeira do que um adulto. Perfeito. Eu sei do que você está falando. Eu sofri demais para aprender italiano. Exatamente. Né? Por quê? Então, muitas vezes você vai ter um adulto que vai ter dificuldade de gravar informações, nomes, número de telefone, endereço, coisas práticas. Por quê? Porque na infância não foi trabalhado adequadamente aquilo que se chama pejorativamente de uma educação decoreba, que na verdade era uma técnica, um modelo educacional que apenas visava exercitar o armazenamento de informações no cérebro da criança. Certo? Então, ao mesmo tempo, né, trazendo a questão que você está colocando de forma mais objetiva, os pais eles começam a se envolver muito nas relações de trabalho. O feminismo tem um papel fundamental nisso, né? Porque é o feminismo que vai trabalhar a ideia do empoderamento feminino, que apesar do discurso politicamente correto de benfeitorias à mulher, mas na verdade o feminismo sempre teve que, se a pessoa estudar o feminismo, ela vai saber. Toda vez que eu me encontro com uma feminista, eu pergunto se ela leu algum livro de alguma feminista, ela nunca leu nada. Então, se as feministas lessem, ou as mulheres que se dizem feministas lessem a teoria feminista, elas vão ver que o objetivo do feminismo é destruir a mulher e a família. A família cristã. Eu estou rindo, sabe por quê? Então, nada é por acaso. Eu estava chegando do supermercado ontem com meu esposo, só um outro parêntese, e nós estávamos na garagem para poder subir as compras, e chegou um vizinho, meu vizinho de porta praticamente, de porta aqui do lado, um senhor de mais de 80 anos. E ele olhou para mim e disse assim, senhora, não é só o marido que tem que trabalhar, não. A mulher também tem que trabalhar. Vocês exigiram direitos iguais, então tem que ser igual. Aí eu olhei para ele e disse assim, meu senhor, eu fui muito educada até, meu senhor, nessa reunião que as mulheres fizeram pedindo direitos iguais, eu não estava presente, eu não assinei nenhum papel. Eu sou dona de casa com muito prazer. No momento que aparecer um trabalho para eu fazer, eu faço, porque eu não sou uma pessoa preguiçosa. Apenas aqui não tem oportunidade, como eu gostaria que tivesse. Mas é isso. Tá tudo errado, professor Oswaldo. Tudo errado. E o outro objetivo do feminismo é exatamente manter a mulher fora de casa. Tirar e manter a mulher fora de casa. Por que essa estratégia de manter a mulher fora de casa? Porque assim você fragiliza e até contribui para a destruição dessa estrutura familiar tradicional. E ao mesmo tempo você coloca a criança como uma presa fácil da escola. Então, se a escola, se hoje as famílias ditas tradicionais não conseguirem entender que a escola é uma inimiga da família,
elas não vão conseguir fazer coisa alguma para proteger seus filhos. A escola, já há algum tempo, ela é inimiga da família. E não por acaso, por culpa da omissão de pais, omissão de famílias e esse trabalho ativo da escola, é que a escola passou a educar e ensinar, porque na verdade a escola não educa, a escola ensina. Quem educa é a família. Mas exatamente, mas acontece que a exigência é essa, que o professor assuma o papel de mãe e de pai, e não existe, não é isso a nossa função. Mas veja bem, isso é um projeto político. Então, na medida em que os pais foram aceitando isso, porque assim eles ficavam mais tranquilos, eles podiam cuidar da sua vida particular, da sua vida profissional, com mais desenvoltura e tranquilidade. Então, na verdade, a família terminou dando de graça e mergulhando de cabeça, entregando de graça os seus filhos para o que eu chamo de os comunistinhas iPhone. Né? Os comunistinhas iPhone. Fala mal do capitalismo, mas dirige um carro com tração 4x4 e tem o melhor celular que o dinheiro pode comprar. Então, o que acontece é o que eu chamo de comunistinha iPhone. Né? Então esse projeto político, né? As famílias não perceberam que estavam envolvidas nisso aí. E se acomodaram. A mulher tem que trabalhar. Uma mulher que não trabalha, ela é colocada como que num status inferior. Você depende do marido. Então, a própria mulher, ela começa a cobrar da outra mulher que a outra mulher seja empoderada. Né? É isso. Então, isso tudo não é? Então, isso tudo faz parte de um projeto político e que foi sendo implantado pouco a pouco e chegou aos resultados que está aí. Isso é muito. Eu fico muito feliz de estar ouvindo isso da boca de um homem. Muito feliz. Muito obrigada. Então, hoje a criança e o adolescente, eles são reféns da escola. Né? Eles são, não é hoje essa geração que está aí na escola. Já há algum tempo. Né? Eu tenho uma cunhada que ela tomou para ela a responsabilidade de educar o filho. Ele tem 6 anos e ele já é alfabetizado. Ó. Isso não foi trabalho da escola, foi trabalho de uma mãe dedicada. Ela largou a profissão dela, claro que ela tem o apoio do esposo, que é o meu irmão, né? Ela largou a profissão dela para cuidar do lar, do filho do esposo. Eu acho isso muito bonito. Eu não sei se é porque eu tenho um jeito de pensar que não vai de encontro com muita coisa que o pessoal pensa normalmente. Eu sou meio do contra, sabe? Tem alguém dizendo aqui uma coisa muito bacana. Nem sei se você gostava dele, se você gosta dele, porque ele não está mais entre nós aqui, né? Espiritualmente falando, não está mais aqui no plano carnal, mas estão dizendo aqui, foi Olavo e permanece Oswaldo. Olavo de Carvalho estão se referindo. Que bom, porque apesar de que às vezes ele era meu cri-cri, mas muito inteligente, pelo menos para mim, muito inteligente. Professor Oswaldo, já vi que as suas opiniões, mesmo sem a gente ter combinado nada, bate muito de acordo com o que eu penso. Não é à toa que a gente se dá bem, né? Tem uma outra pergunta aqui para você. Eu sou muito feliz de poder chamar vocês de amigo. Já disse isso para a Paty, tem um amor muito grande pela sua esposa, um amor em Cristo Jesus. Você sabe disso. E sou muito feliz que ela tenha você como esposo e que você a tenha como esposa. Vocês são um casal que mora no meu coração. De verdade. Sabe aquelas pessoas que a gente tem sem pedir nada em troca? Que te quero tanto bem a parte que eu tô aqui fazendo uma live que agora eu deixei tremer, mas no início foi duro. Eu tenho uma outra pergunta para você. Quais as consequências, segundo a sua opinião, a sua experiência de vida e na educação, quais as consequências para as crianças a mudança nos livros infantis?
Que consequências pode trazer? Veja bem, vamos lá. Existe um mecanismo na nossa mente, né, que na infância também isso está muito vivo, e que é a chamada imaginação. Né? A imaginação é quando a gente começa a criar imagem na nossa cabeça, por isso, imaginação. Imagens na nossa cabeça, oriundas, essas imagens, de algo que a gente está lendo. Né? E esse exercício para desenvolver a imaginação, que é bem diferente de devaneio, né? A imaginação ela começa a ser trabalhada na infância. E a imaginação, ela não é apenas algo como criar imagens na cabeça. A imaginação é um mecanismo abstrato da nossa mente que nos ajuda a fixar informações e sentimentos. Tá certo? Então, quando nós estamos lendo, por exemplo, um romance, né? Por que nós não devemos ler um romance trágico antes de dormir? Porque ao fixar aquelas imagens e sentimentos na nossa mente, no nosso cérebro, nós corremos o risco de ter o quê? Pesadelos. Não é isso? Então, quando uma criança ela está lendo livros infantis, digamos, da velha guarda, vamos tomar um exemplo, João e Maria, que era aquele casal de irmãos que estava caminhando e se encontrava com uma casinha de doce, e naquela casa de doce morava uma bruxa. Né? Então, o conto infantil tradicional, ele trazia uma série de significados e valores importantes para a formação do caráter da criança. Então, só pensando muito rápido aqui, porque o tempo da live a gente nunca pode se expandir muito, né? O que é que Joãozinho e Maria faz? O que é que aquela história de criança mostra? Né? Nós devemos ter cuidado quando estivermos andando sozinhos. Nós podemos encontrar um perigo no nosso caminho, e esse perigo pode estar disfarçado de coisa boa, isso é uma coisa muito ruim, afinal de contas a casa que a bruxa morava era uma casa toda feita de doces. Né? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos oferecem, porque a bruxa oferece coisas para eles entram na casa e lá eles são capturados, botados dentro da grade, né, dentro da jaula. Né? Mas aí, a partir daí também essa história infantil ela mostra que é importante lutar pela sobrevivência a qualquer custo, usar os meios necessários para sobreviver, manter a cabeça fria e raciocinar como buscar uma saída. Afinal, o Joãozinho ele vai pegar uma vara, ele vai perceber que a bruxa está ali olhando o dedo dele para ver se eles engordam, né? E a bruxa, na verdade, ele pega uma vara e bota, e a bruxa, como acha que eles estão magrinhos, então não vai matar eles. Né? Mostra também com isso que aquilo que as pessoas muitas vezes dão para nós com aparência de coisa boa pode ter um conteúdo bastante ruim, afinal de contas a bruxa estava alimentando eles para devorar eles. Né? Então, quer dizer, observe aí, pensando muito rapidamente, quantas coisas importantes são passadas por um conto infantil tradicional. Não é por nada que eu escolhi isso como forma de educar. Isso, graças a Deus. Então, na medida em que a criança ela começa a ler essa história e ela começa a imaginar e a desenvolver sentimentos, ela vai começar aí o processo de amadurecimento cerebral, formação do caráter, as raízes da personalidade, para que no futuro ela possa ser um adulto mais sensato. Leitura é vida, né? Professor Oswaldo. Leitura é vida. Por que querem tirar ao passo quem não lê aí não veja, ao passo que se você pega e dá para a criança
um livro sobre sexo e sexualidade, o mesmo processo de imaginação, sentimento e fixação vai acontecer. Vai acontecer. Agora Só que trazendo o quê? Para que a pressa de inserir isso na mente das crianças? Querendo ou não, vai ter o momento certo. Eles vão chegar lá. Assim, falam, é a título de informação para a criança aprender a se defender. Isso é função dos pais. Isso é função dos pais, isso é função da família. Orientar, ao meu ver. Se eu estou errada, me perdoe. Mas é a minha forma de ver. Em tese. Só que a família não quer mais. Entenda que nessa relação entre família e escola não tem mais mocinho e bandido. Não tem mais bonzinho e malzinho. A família não quer mais. Entende? Os pais hoje, eles são visitantes dos seus filhos. Quem mora na casa, na verdade, são os filhos. Os pais aparecem no final do dia, depois do trabalho. E se os filhos estiverem presentes, eles fazem uma visita. Que são hóspedes. Rápido. Ai, Senhor. Porque logo, eles mesmos estimulam os filhos a se dedicarem a um computador, a um tablet ou a um celular. Né? E o casal vai cuidar da sua vida, os filhos ficam lá cuidando da deles. E então não existe essa coisa de, ou atualmente, a partir de uns 20 ou 25 anos para cá, não existe mais essa coisa de a família é boazinha e a escola é malzinha. Quando eu digo que a escola é inimiga da família, é porque a escola, o modelo de política de ensino hoje é um modelo político, literalmente, político ideológico. E é isso que vai explicar e que vai responder a sua pergunta. Por que antecipar? Exatamente porque eu preciso tirar a inocência da criança. Eu quero uma sociedade revolucionada. Para eu ter uma sociedade revolucionada, eu preciso revolucionar todas as gerações. Das mais antigas, através dos meios de comunicação, filmes, novelas, redes sociais, e aquelas que ainda estão no início, eu vou pegar ela logo na escola, na faculdade, na universidade, e vou transformar essas pessoas de forma que elas não se ajustem mais a uma sociedade tradicional. Uhum. Entende? Uhum. E os pais, como eles não estão, na sua grande maioria, claro, né? Não estou dizendo que não tem exceção, mas na sua grande maioria, e é a maioria porque faz efeito, né? Na sua grande maioria, eles não estão mais importando com o que é que os seus filhos estão pensando ou fazendo, né? Isso faz com que o contexto fique todo preparado, todo adubado para essas mudanças que você está vendo aí. Né? Eu tinha colocado uma outra pergunta aqui, que ela vem de encontro exatamente com isso que nós estamos falando. Quais as consequências das ideologias no desenvolvimento do cérebro e personalidade das crianças? A gente já começou a falar sobre isso, né? Essas questões ideológicas colocadas antes do tempo, de forma errônea. Quais são as consequências? A ideologia, ela causa danos cerebrais e cognitivos. Tá. A questão da ideologia substituindo o conhecimento na educação não é apenas uma questão de bandeira política. Eu tenho uma, você tem outra. Não. Ela causa danos cerebrais e cognitivos. Cerebrais por quê? Um está relacionado ao outro. Cerebral por quê? Porque quando nós somos forçados ou induzidos a ver algo de alguma maneira, mesmo que essa visão não esteja de acordo com a realidade, o nosso cérebro ele vai formando conexões neuronais. Vai chegar um momento em que o cérebro, eu vou ver aquilo daquela forma artificial,
já sem nenhum esforço, sem que ninguém me induza ou me obrigue a vir. Então, se eu sou obrigado a fazer uma redação, se eu sou obrigado a responder questões de prova, se eu sou obrigado a me pronunciar na sala de aula, nas redes sociais, da forma politicamente correta, com o tempo, isso vai formando redes neuronais no meu cérebro. Qual é a grande implicação disso para a questão cognitiva? A ideologia, ela não tem compromisso com a realidade, com a verdade. Nesse sentido, ela é completamente oposta à ciência. Agora, eu estou falando aí a verdadeira ciência, não é essa que está se pregando hoje aí, né, via indústrias e mídias. Estou falando a verdadeira ciência. A ciência busca a verdade. A ideologia, ela tem como finalidade fundamental a bandeira. Então, ela pode falar uma verdade aqui, diminuir outra aqui, esconder outra coisa cá, minimizar isso, e cria aquele discurso ideológico, não no sentido de retratar a verdade, mas no sentido de fundamentar a bandeira. Então, termina que o cérebro das pessoas, isso quando começa da infância e da adolescência, se torna evidentemente mais sério, mais grave, o cérebro das pessoas passa a reconhecer o irreal no real. Eles passam a ver aquilo que a ideologia quer que eles vejam, mesmo que aquilo não corresponda ao mundo real. De forma distorcida, né? Vê tudo de forma distorcida. Vê distorcido, mas para eles, porque já formou uma rede neuronal, eles passam a ver o distorcido, passa a ser a verdade. É como se você se olhasse no espelho, você é magra, você olha no espelho e se vê gorda. De tanto que as pessoas falam que o ideal é aquilo ali. Então, por mais que você esteja dentro do peso certo para você, do ideal para você, você se vê de uma outra forma, de tanto que distorceram a verdade. É mais ou menos por aí. É verdade. Estão realmente colocando uma sementinha de erva daninha, sabe? E adubando de forma muito, muito consistente. Isso é muito perigoso. A outra pergunta que eu tenho para você é: qual a forma de relação que existe hoje entre família e escola? Isso nós já tratamos, Até né? já falamos, Essa né? relação, essa relação de assim, eu tô pagando, você cuida dos meus filhos aí, porque enquanto eles estão aí, eu tô descansando aqui ou cuidando do meu trabalho. Já ouvi isso de É bom bem isso dia, aí. professor Oswaldo, pelo amor de Deus. Minha mãe paga a escola para você. Como é? Minha mãe paga caro para você me ensinar bem. Você falou muito certo. Para eu lhe ensinar bem, não para aguentar da força. Sai da minha sala. Eu já ouvi isso de criança de 8 anos, que eu fiquei chocada. Imagina. Se você escuta isso de uma criança, agora ela aprendeu com quem? Veio por osmose? Não, né? Ela aprendeu em casa, Aprendeu com exatamente. Então, professor, é assim, muito interessante, porque a história que eu como sou contadora de história, normalmente eu ia falar italiano, ai meu Deus, às vezes vem a palavra italiano. Eu início. Eu começo as minhas lives com uma história, né? Mas eu vou deixar para o final, e por incrível que pareça, a história tem a ver com o que a gente está falando, e falo de educação. Para fechar o nosso bate-papo aqui, eu tenho uma última pergunta, que talvez choque as pessoas, mas vamos lá. Segundo a sua opinião, como os pais podem atuar nesse cenário de educação ideológica e tecnológica? O que eles podem fazer? Como eles podem atuar? Veja bem. Isso seria a resposta para essa pergunta muito importante, seria muito extensa, né? Caberia um curso nisso aí. Mas eu vou tentar ser bem objetivo. Tá. Né? Você até terminou a sua fala sobre essa penúltima questão, quando você disse que a criança falou que os pais dela pagavam a escola para a escola ensinar. Bom, é claro que a criança não vai saber discernir essas coisas. Mas, na verdade, o que é que acontece aí? O que é que a criança expressou aí?
A criança expressou uma coisa muito interessante. Porque, na verdade, a escola, o professor, faz entender. O aprendizado, ao contrário do que se diz, ele se dá em casa. Vou te explicar. Por quê? Porque muitas vezes na escola você explica o assunto para o aluno. O aluno entende. Ele está até te elogiando. Mas se quando chegar em casa ele não exercitar o que ele entendeu na sala de aula, ele não vai aprender. Porque ele não vai fixar a informação. Olha o que eu falei da fixação da informação. Ele não vai fixar a informação e o cérebro dele não vai ter informação para processar e ele entender. Então, é em casa que se aprende. Na escola se ensina. E a melhor coisa que os pais podem fazer, é reduzir ao máximo o uso de tecnologias, né? Porque a tecnologia ela já está deixando há algum tempo de ser acessória para ser substitutiva. Ela é substitutiva do professor, ela é substitutiva do livro, ela é substitutiva dos próprios pais. Perfeito. Né? Então ela já está, ela deixou de ser acessória para ser substitutiva, né? E isso tem todo um mecanismo que envolve isso, porque, como eu disse, a leitura, né? Você precisa estudar matemática por quê? Ah, você é da área de humanas. Mas por que você precisa estudar matemática? Porque serve para a matemática Não, porque a matemática é que desenvolve o raciocínio lógico do seu cérebro. Pois é, ela vai lá e vai seguir a vida toda. Tudo é matemática. Aí você diz assim para mim, ah, mas eu sou engenheira. Para que eu vou ler um romance? Mas é o romance que vai treinar no seu cérebro a linguagem, a semântica, o vocabulário, a capacidade de concentração, de imaginação, de interpretação. Veja quantas faculdades a leitura de um romance, de uma poesia, de uma prosa, de um conto vai desenvolver e treinar na cabeça de uma pessoa. Perfeito. E muitas vezes as pessoas fazem assim, porque eu sou de exatas, então não preciso de leitura nenhuma. Ah, mas eu sou de humanas, então não preciso de matemática. E as pessoas esquecem que, como o nosso cérebro ele tem vários potenciais, as pessoas deviam se dedicar mais àquilo que elas não gostam ou àquilo que elas acham que não vão precisar. Perfeito. Olha só, Fale, desculpe. Pode continuar. Então a criança chega em casa, ela entendeu o assunto na sala de aula. Uhum. Se ela não estudar aquilo algumas horas depois, no máximo, se ela for dormir para só estudar no outro dia, só nesse período do sono, o cérebro dela já deletou diversas informações do que ela entendeu, porque você não mostrou ao seu cérebro que aquela informação era importante. O seu cérebro ele só vai armazenar informações que você mostrar para ele que são importantes. Perfeito. Se você não disser para o seu cérebro, de alguma forma, que uma determinada informação é importante, na primeira noite de sono que você tiver, ele vai fazer uma limpeza, é igual o computador, ele vai fazer uma limpeza nos seus arquivos e dizer, olha, isso aqui, a quantidade disse que não me mostrou que era importante, então vai para a lixeira. Fica na memória. Aí no outro dia você vai lembrar. No outro dia você vai lembrar de alguma coisa. Mas você já vai ter dificuldade em estudar, em aprender aquela lição que no dia anterior você tinha entendido tão bem. Aí a pessoa vem e fala assim, poxa, mas ontem eu tinha entendido tudo na sala, por que agora eu estou com essa dificuldade? Deu branco. Por isso, porque ela não obedeceu os mecanismos naturais de funcionamento do cérebro. Você falando isso, eu ia fazer uma colocação exatamente sobre essa questão do treinar aquilo que te foi passado em sala de aula. Eu moro aqui na Itália e até
até pouco tempo eu não tinha me acostumado ainda. As aulas aqui começam em setembro, o ano letivo, e terminam em junho. São 3 meses de férias. Presta atenção. Nesses 3 meses de férias só tem um nome. O que a criança aqui na Itália traz de exercício para fazer durante as férias, eu digo, gente, isso é um absurdo. Olha só, olha meu pensamento arcaico, porque eu fui educada, trabalhei dessa forma uma vida toda, né? Eu dei aula por 22 anos, da educação infantil até o ensino fundamental. Então, eu trabalhei assim, eu era acostumada desse jeito. Então, foi muito estranho. Mas depois eu pensando, gente, sabe que eles têm razão e tem tudo a ver com o que você acabou de colocar. Eu fui falar isso com a minha cunhada, questionar, né? Mas, gente, isso é um absurdo. Ela tá de férias, ela disse assim, socorro, mas se... Porque me chamam de Maria, porque como eu moro aqui, as pessoas têm dificuldade de pronunciar o meu nome, então eu disse, me chamam de Maria, toda Socorro é Maria, Maria de Socorro, então me chamam de Maria, me chamam de Cotinela, porque eu tinha, antes do Maria Conta Contos, eu coloquei o nome Maria Cotinela, porque Cotinela aqui é Joaninha, e eles dizem que traz sorte, então eu juntei o Maria com o Cotinela para dar aquela sonoridade gostosa, e aí tem gente que me chama de Cotinela, então aqui às vezes tem uns que me chamam de Socorro, e a minha cunhada disse assim, Socorro, ela tem que fazer exercício durante as férias, porque senão quando ela voltar ela não lembra mais de nada. E a educação aqui é puxada. Eu posso lhe dizer porque eu estudei aqui. Porque eu precisei fazer um documento e para eu fazer esse documento eu tinha que comprovar que eu falava e escrevia. Então eu voltei a estudar e fiz ensino médio aqui. Ai, meu Deus, foi horrível. Foi horrível. É muito puxado, muito puxado. Mas você realmente aprende. Até hoje, eu lembro das coisas que eu aprendi, porque eu aprendi realmente. Quando você aprende, você não esquece, é verdade? Você não É esquece. diferente de quando você entende. Quando você entende, você esquece. Mas quando você aprende, você não esquece. Você não esquece. Ela fica ali. Pode passar anos, mas fica ali. Então é isso. Esse bate-papo, para mim, foi muito, muito, muito prazeroso e muito enriquecedor. Pra mim Muito também. obrigada. Eu fico muito Eu feliz, que mas não vai... agradeço. Antes que você saia, eu quero deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo e para você, para a Paty, o meu muito obrigada. E um presente, tá? Digamos que eu estou voltando hoje a contar a história. Vocês despertaram em mim a sementinha do amor pela educação. Uma vez educadora, sempre educadora, né? Porque eu estou fora da sala de aula, às vezes eu fico meio perdida, assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Mas eu acho que tudo que você faz com amor, não tem como dar errado. Então, eu quero contar uma historinha para você. Só antes de você começar aqui, mandaram uma pergunta. Sim. Você acha que o governo tem interesse na baixa qualidade do ensino? Claro. Isso é uma política que durou todo o século XX e está entrando pelo século XXI. Quem foi que fez essa por isso pergunta? Que você paga mal o professor, porque você não incentiva a carreira. Quem é que vai ser professor no modo geral? Com certeza. Se vocês tiverem perguntas para o professor, pode mandar, gente, viu? Eu estou falando aqui. Mas foi só essa. Acabou. As minhas perguntas, as minhas curiosidades acabaram, mas as de vocês podem mandar. Enquanto vocês pensam aí, alguma pergunta para fazer para o professor Oswaldo, eu vou contar uma historinha para vocês, que também fala de um professor, tá, professor Oswaldo? Vou dar essa historinha de presente para vocês. Sinta-se presenteado. Então, a história que fala de uma comunidade de corujas. Como nós sabemos, tem aquelas que saem durante o dia, né? Eu já vi corujas durante o dia, mas tem aquelas que só saem à noite. E, assim sendo, os olhos delas são muito frágeis à luz. Tanto que elas saem à noite, são animais noturnos. Aí, nessa comunidade coruja, tinha uma escola. Olha como foi pura coincidência. Tinha uma escola, né? A escola das corujas. E o professor coruja, estava lá ensinando. Mas tinha
Porque, assim, todos nós temos o nosso tempo de aprendizado para aprender, para entender, para assimilar. E todos nós somos diferentes um do outro, né? Então, o que acontece? Tinha uma corujinha que ela era muito curiosa. O nome dela era Ariana. E a Ariana, quando o professor ficava lá falando que só existia a noite, que na escuridão, e dando aquelas lições sobre a escuridão, os voos das corujas, a vida noturna, a vida à noite, e todo aquele blá blá blá, a Ariana ficava viajando, né, e pensando, mas só existe a noite? Só existe a escuridão? Não existe nada além daquilo que nós estamos vendo? E ela expressou isso em alta voz. E o professor disse, o que você está dizendo, Ariana? Ela tinha sonhado com algo diferente da escuridão. Ela tinha sonhado com a luz do dia. E ele disse, isso foi só um sonho, Ariana. Isso foi só um sonho, não existe a luz do dia, não existe luz, só existe a escuridão. Você está vendo luz? Você não está vendo luz. Então, a Ariana não se conformou. E não é que ela passou a noite toda acordada e viu nascer do sol? E quando ela viu nascer do sol, ela não se conteve e começou a voar. Voar, voar em direção àquela luz, voar, voar, voar. Só que o sol era muito forte para os olhos dela e começou a doer, fazer muito mal aos olhos da Ariana. E ela teve que parar em cima de um carvalho muito velho, muito antigo. Aquele carvalho, aquela árvore grande, sábia. E o carvalho perguntou para ela, o que você está fazendo, corujinha? Voando durante o dia? Aí ela disse, eu sonhei com a luz, mas o meu professor disse que não existia luz. Só existia a escuridão da noite. E então o carvalho disse, ele estava enganado. Existe a luz. Mas você sabia que as corujas são sensíveis à luz? Aí ela, mas eu quero muito, muito chegar perto. Aí ele disse, o carvalho disse assim para ela, olha só, Ariana, às vezes, para a gente conseguir aquilo que a gente tanto deseja, dói. Muitas vezes o amor por determinadas coisas traz dor. E ela disse, não importa. E ela saiu voando, voando, voando em direção ao sol. E ela ficou cega, que a luz do sol a cegou. Porém, ela seguiu a direção do vento, a direção do som, retornou para a comunidade e à noite ela estava lá na escola. E mesmo cega, ela foi dar o depoimento dela. Existe algo além da escuridão. Que nós, como professores, educadores, possamos passar essa mensagem para as nossas crianças, nossas adolescentes, para o nosso público. E o amor, às vezes, ele traz um pouquinho, né, de incômodo, de sofrimento, mas vale a pena. Vale a pena fazer com amor tudo aquilo que a gente desejar fazer. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui para você. Tem duas perguntas só aqui. A questão educacional é puramente política? Sim. Enquanto as pessoas não entenderem isso, o importante de entender é porque só entendendo o que está acontecendo para que as pessoas possam reagir. Né? Você não pode atuar com eficiência em cima de um terreno que você não conhece. Então, é uma questão política. Final do século XIX, século XX, século XXI, a educação, vou deixar aqui bem claro, a educação existe para emburrecer e ignorantizar as pessoas. Isso pode mudar um pouco de país para país, ser mais claro em um, menos claro em outro, e não é uma característica apenas dos países do terceiro mundo. Essa política que vocês estão vendo agora de mudança educacional, ela começa nos Estados Unidos e na Alemanha no século XIX.
Então não é uma coisa assim que começou nos países do terceiro mundo, como pode se pensar. A tal da qualidade do ensino, ela vem baixando no mundo todo, assim como também o índice de QI das novas gerações vem baixando no mundo todo. Então isso é uma política e o resultado está aí. A outra pessoa perguntou em que idade devemos inserir os filhos da educação clássica. Bom, primeiro seria necessário um tempo maior para explicar um pouco do que seria essa educação clássica, né? E depois dizer que a própria educação do ensino fundamental, ela já deve estar voltada para o desenvolvimento de atribuições cognitivas e intelectuais que possam favorecer o aprimoramento no chamado hoje ensino médio e na universidade, né? Então, desde a infância, se a criança ela é habituada desde cedo a ler, fazer leituras, estabelecer raciocínios, cálculos matemáticos, de acordo com a complexidade que a idade dela requer, permite, né? Então, isso já deve ser feito. O problema é que essa coisa dessa educação da alegria, do prazer, do sorriso, do acolhimento, ela é uma armadilha. Ela é a casa da bruxa recheada de doces. Você acha que aquilo ali é uma maravilha, porque tem as paredes de doce, mas tem uma bruxa dentro lhe esperando. É exatamente essa simbologia que expressa muito bem o que é essa educação atual. Cheia de acolhimentos, cheia de sorriso. A criança não pode sofrer, a criança não pode se esforçar, a criança não pode passar por uma disciplina. Na verdade, isso é uma casa da bruxa recheada com doces. Então, mais cedo possível, a criança... Quem vai dizer o limite da criança, do aprendizado da criança, para quem não tiver muita experiência, quem vai dizer o limite é a própria criança, ela vai dizer esse limite. Entende? Então, o pai e a mãe que estão familiarizados com seus filhos, a criança ela tem uma disposição em aprender, ela vive a vida para isso, para aprender, para desbravar. Então, faz parte da nossa natureza humana até para a questão de sobrevivência. Uhum. Então, é melhor você até exagerar em induzir ela a aprender, claro, coisas boas e certas, do que você fazer o contrário. Já que não somos perfeitos, se for para errar, bem preferível errar para mais do que errar para menos. Amém. Minha amiga, muito obrigado pelo seu convite. Foi um prazer imenso estar aqui. Muito responder obrigada. as questões dos seus seguidores. E depois, quem sabe, a gente marca outro encontro, aí um outro bate-papo desse aí, Com aqui certeza. pelo Facebook. Gente, vocês que me seguem, vocês que vão assistir depois, vai ficar salva essa live, e vocês que estão aqui presentes, que desejarem seguir o professor, a sua página é professor, por favor, fale. No Facebook no Facebook é Oswaldo Bastos, Okay. Duque. E aqui no Instagram? O Facebook, aqui é Cursos Prof. Oswaldo Bastos. Ok. Então sigam lá o prof, que vocês vão gostar, conteúdo de valor, conteúdo de qualidade. Se você gostar de boa informação, se você realmente tiver uma preocupação com o futuro dessa geração e com a sua formação, siga o professor. Muito, muito obrigada, meu querido. Muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Gratidão. Deus te abençoe. Depois eu te envio. Sai aí no xizinho. Clica aí no xizinho para sair, vou salvar. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Eu aprendi muito. Eu espero que vocês também tenham aprendido. Compartilha, indica para amigos, para familiares. Muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês. E até a próxima vez. Quem sabe próximo sábado, eu não sei. Vai depender de como eu esteja. Beijo grande. Tchau. Arrivederci.